Então, pessoal, boa tarde. Nós vamos estar aqui no nosso penúltimo encontro, né? E nós vamos terminar o terceiro pilar que a gente está olhando, que é da automotivação, né? E aí a gente está entendendo os conceitos de satisfação, motivação, envolvimento, comprometimento e entrincheiramento. E a gente viu, né, que a satisfação é meramente a satisfação das necessidades. Muitas vezes eu posso estar no meu trabalho, né? Posso estar satisfeito com o meu trabalho, inclusive, satisfeito com as pessoas, satisfeito com as questões, mas eu não estou, talvez, comprometido, né? Eu não suo a mais a camisa, eu não durmo pensando na empresa, eu não tenho motivação muito diária. Às vezes eu posso estar satisfeito apenas, mas não motivado, não envolvido, não comprometido. E talvez eu possa estar até entrincheirado, mas satisfeito, né? Satisfeito com a minha posição, com o meu salário. Então a satisfação era de necessidade. Se a sua necessidade está satisfeita e está tudo bem para você, você vai ficar ali. Às vezes você vai passar anos, né, dentro de uma empresa com uma satisfação pelo ambiente de trabalho, pelo salário, mas você não é motivado, você não veste a camisa, você não se envolve, você não se compromete. A motivação a gente viu que ela é interna, cada um tem a sua própria, seu próprio motivo para a ação, né? E nós vimos também o envolvimento, que tem a ver aí com as nossas relações, né, com os nossos relacionamentos e como que a gente se envolve com as pessoas. Nós fizemos aí no envolvimento a nossa roda da vida, como que a gente se envolve com os nossos aspectos, né, físicos, mentais, emocionais e todas as dimensões da roda da vida. A gente entendeu aonde que a gente aplica a energia, qual dimensão nos traz energia, qual dimensão nos tira energia e como que a gente tem que estar atento aí ao movimento da roda da vida. Depois falamos dos tipos de comprometimento, né? Afetivo, normativo, calculativo, e como que a gente se compromete no nosso dia a dia, e vocês fizeram um teste também do comprometimento. E finalmente terminamos com o entrincheiramento, né? Com aquilo que você está preso ao seu trabalho, né? Às vezes você tem até satisfação, mas você se sente preso no seu ambiente de trabalho por alguma questão, por algum custo emocional, falta de alternativa, né? Investimento que você fez na carreira. Então a gente viu aí, e cada um pôde mapear, né? Dentro dos aspectos aí, sua satisfação, qual que é a sua necessidade, o que te motiva, o que te envolve, seu comprometimento e seu entrincheiramento. E hoje a gente vai entrar num outro conceito muito maior do que o entrincheiramento e do que o comprometimento, né? Que é o conceito de engajamento, né? O que seria o conceito de engajamento? Então nós vamos ver hoje o engajamento e depois o amor, né? Aquilo que é maior do que tudo. Então você começa com esses vínculos, né? De satisfação, motivação, envolvimento, comprometimento. Depois do comprometimento você se engaja e aí sim você tem um engajamento maior. E depois do engajamento vem o amor, né? Que é algo muito maior do que tudo isso. É o maior vínculo que existe entre os seres humanos é o amor, né? E dentro da inteligência emocional é o vínculo máximo, né? Quando você pode dizer que você se ama e que você também ama o próximo e ama os demais, né? Então vamos ver o que é engajamento dentro da nossa construção. Vamos passar aqui. Já foi vendo, né? Foram muitas teorias, muitas teorias que nós vimos. Vimos a teoria do comprometimento. Esse aqui a gente
gente não viu, eu pulei ele, a gente vai ver depois. Entrincheiramento. E vamos parar aqui, né? Por que que as empresas perdem funcionários, né? E aí, foi uma pesquisa feita pelo Diário de Comércio, né, com 906 empresas, foi divulgada em 2015, mas ela já foi reaplicada em 2021 e os percentuais praticamente não mudaram, né? Só que eu não consegui os dados, eu entrei em contato com o Diário do Comércio para ver se eles divulgaram, eles ainda vão divulgar a pesquisa, então eles não deram resultado, mas eles me disseram para usar como referência a de 2015, que ela ainda tem muita validade, vamos dizer assim. Então, por que as empresas perdem bons funcionários? 52% é porque tem a melhor oferta salarial no mesmo cargo. E aí a gente vê aí uma questão de entrincheiramento, né? Às vezes a pessoa está entrincheirada, com falta de alternativa, recebe a melhor oferta no mesmo cargo e vai embora. 34% melhor oferta salarial, né, com promoção, né? Então você sai daquela empresa com promoção, 34%, mas olha que interessante, né? Como a promoção aí de cargo, né? Você deixa de ser analista para ser gerente, né? Outra é falta de expectativa de crescimento, que é uma das questões do entrincheiramento, né? Relação desgastada com o gestor imediato, oportunidade em outras áreas de atuação, então você está mudando de carreira, né? Carreira em Y, algumas pessoas têm duplas carreiras, né? 10% clima, organização desfavorável. E o que as empresas fazem para segurar os melhores, né? O que as empresas têm feito para segurar os melhores funcionários? Implantação e manutenção do processo de avaliação de desempenho, que é 42%. Programa de desenvolvimento para lideranças, né? Reconhecimento não financeiro e aumentos salariais acima do padrão do mercado. A gente vê, né, que em termos de fazer para segurar, a questão salarial aí ela está em 20% e elas investem mais em programas que nós já vimos, né, de avaliação de desempenho, programa de desenvolvimento de liderança, reconhecimento no financeiro. Né? E aí a gente fica pensando, né, como que a gente pode estar engajando as pessoas na nossa organização, né? Como que a gente pode estar buscando reter esses melhores funcionários, né? E aí a gente pode trazer a discussão também que a gente está num universo público onde as regras são diferentes das regras do comércio, né? Isso aqui é uma pesquisa feita no comércio, não foi feita nenhuma pesquisa ainda no setor público, em função da estabilidade, né, que gera. A única pesquisa que tem é sobre comprometimento em trincheiramento, aonde o trincheiramento ele dá o maior índice, né? Os profissionais estão mais entrincheirados, eles se acomodam na carreira, né? Ou não veem muitas perspectivas e ali ficam, né, durante muitos anos. E aí não desenvolvem o comprometimento e muito menos o engajamento. Então, vou passar para vocês um pequeno vídeo falando do que é o engajamento, como engajar as pessoas e depois, logicamente, como sempre, a gente vai fazer um pequeno teste para saber o tipo de engajamento que vocês possuem, né? Todos nós temos algum tipo de engajamento em algum nível, tá bom? Então, vamos ver, né, como aumentar o engajamento na sua empresa. E aí a gente vai estar pensando aqui pelo viés público, né, já que a gente está dentro dessa esfera. Tanto os positivos quanto os pontos de melhoria. O engajamento em qualquer área é extremamente importante. E quando falamos de gestão de pessoas, não é uma tarefa fácil e é uma prática diária. Meu nome é Ana Luísa e eu faço parte do time de marketing da Mereu. Quer entender como aumentar o engajamento dos seus talentos? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Primeiramente, é necessário identificar quais os motivos que estão levando os seus colaboradores ao desengajamento. Entre as principais causas estão falta de pertencimento,
falta de autonomia, ambiente interno desarmônico e problemas pessoais. Atingir um alto nível de engajamento de pessoas dentro de uma organização auxilia na redução de erros, produtividade e eleva o potencial da sua empresa. Para te auxiliar a aumentar o engajamento, existem diversas ações que você pode colocar em prática. São elas: um bom ambiente interno. Mantenha o sentimento acolhedor e amigável. Uma forte cultura organizacional pode auxiliar nesse processo. Assim, todos ficam alinhados ao propósito da empresa. 2. Fortaleça a cultura de feedbacks. Dar feedbacks é extremamente necessário para engajar os seus colaboradores, tanto os positivos quanto os pontos de melhoria. Além disso, auxilia a gestão a entender o que o funcionário está passando, podendo auxiliar nos seus processos. 3. Desenvolva os seus talentos. Ao desenvolver as competências e habilidades, o seu colaborador se sente valorizado, pertencente e importante para o objetivo da empresa. Número 4. Invista na capacitação dos líderes. Uma boa liderança impacta diretamente com o desempenho do time, podendo influenciar tanto positiva quanto negativamente. Por isso, é necessário investir no desenvolvimento da liderança, com treinamentos, mentorias, auxílios financeiros e etc. Número 5. Promova a autonomia. Quando os talentos têm autonomia para executar suas tarefas, tendem a ter mais disposição para entregas com alta qualidade. Por isso, uma dica é incluir toda a equipe durante a definição de metas, aproximando os colaboradores com o propósito da empresa. Quer saber mais sobre engajamento? Confira agora o nosso artigo pelo link que está na nossa descrição do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Então, pessoal, a gente viu aí, né? É um vídeo curtinho, ele tem um viés muito mais empresarial, vamos dizer assim, né? E ele vai focar justamente naquilo que a gente colocou, né? Que é desenvolvimento de lideranças, manutenção de um clima de trabalho amigável, uma boa relação com as pessoas. Mas o mais importante do vídeo que eu trouxe para vocês é o conceito de engajamento, né? Quando ela fala que o engajamento, aliás, quando ela fala do desengajamento, que o desengajamento ocorre quando há uma falta de pertencimento da pessoa à organização, quando eu sinto que eu não pertenço àquele ambiente, quando eu sinto que eu não pertenço àquele espaço, quando eu sinto que eu não pertenço àquela cultura, né? Então a gente tem que estar alinhado à cultura da organização, vamos dizer aí, né? E aí, a grande questão é, você se sente pertencente à UFO? Né? Você se sente família UFO, como, né, eu já vi algumas propostas da reitoria, da gestão de pessoas, né, quando fala que nós fazemos parte de uma comunidade, fazer mais do que uma comunidade, é uma família, né, que a gente interage ali dentro, e é como se fosse realmente uma família, porque tem pessoas com quais você se relaciona melhor, outras não, outras mais distantes, outras mais compromissadas, outras não. Mas como que fica aí a questão do pertencimento, né? Eu pertenço a esse lugar? A mesma coisa você pode falar do engajamento familiar, né? Eu estou engajado com a minha família, eu estou engajado no meu papel de pertencimento, né? Eu estou no meu papel de pai, é um papel que eu gosto, é um papel confortável, o papel de filho é um papel legal, é um papel que eu desenvolvo, que eu acho que me pertence, que eu pertenço a essa família, né? Muitas pessoas, por exemplo, têm laços enfraquecidos familiares, né? Que ele não se sente pertencente àquele grupo familiar, como se aquele grupo familiar fosse um pouco estranho para ele, né? Então, ele pode estar ali com um sentimento de não pertencer. E esse sentimento é muito ruim, né? Porque a gente sabe que nós somos frutos, e a gente vai ver isso aqui hoje, né? Das nossas gerações, né? Sejam elas boas ou más, nós somos herdeiros de culturas, de tradições dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então, quando eu não me pertenço a uma família, eu não pertenço aos laços e
e as heranças que são herdadas ali dentro. A mesma coisa quando eu entro numa organização, por exemplo, como a UFO, né, que já tem uma história cultural muito grande, já tem uma cultura internalizada, né, e eu não tenho pertencimento a essa cultura, é como se essa cultura não estivesse falando muito de mim, né? Eu posso gostar do meu salário, eu posso até gostar um pouco do que eu faço, do que eu desenvolvo, dependendo da sua função, né? Já que a gente sabe que a UFA ela é mais carreirista, né? Você adentra dentro de uma carreira, então você tem um crescimento dentro dessa carreira. Então pode ser que você esteja até satisfeito, mas você não se não se mistura com a cultura, né, da UFO, com a cultura universitária. É uma cultura que eu conheço alguns professores, por exemplo, que eles eram técnicos, vamos dizer assim, né? Eram engenheiros, por exemplo, nunca lidou com a docência, não foram preparados para lidar com sala de aula e passaram no concurso, né? E vão dar aula. Então, a gente vê que ele não tem um sentimento de pertencimento muito grande ali com a sala de aula. Ele gosta da UFO, ele gosta do salário, ele gosta da posição, mas ele não tem aquele pertencimento à sala de aula, né? Ele não tem muito traquejo, vamos dizer assim. Não faz parte dele. Ele era um homem técnico, ele veio de uma escola comercial, né? De negócios, por exemplo, no meu caso, que eu tenho mais facilidade de conhecimento, e vai cair na área da educação, então o engajamento ele fica prejudicado. A gente vê que a pessoa não se engaja enquanto professor, né? Ele dá aula, ele ministra a aula, mas ele não ama ministrar a aula, ele não se engaja com a sala de aula, com os alunos, com a didática, como eu já vi técnicos também, né, que não gostam da função, né? Teve um técnico, por exemplo, uma vez que a gente estava fazendo uma pesquisa, há uns 3 anos atrás, ele me disse abertamente, olha, Denilson, meu trabalho é muito rotineiro, eu estou numa secretaria que eu não gosto das pessoas, eu não gosto do meu trabalho, mas eu fui designado, né, para lá, e é lá que eu estou, então o engajamento dele é muito pequeno, né? Ele passou num concurso a nível médio, entrou dentro da universidade, mas ele não se identifica, ele não se sente pertencente àquele ambiente, então ele não se engaja. Aí a grande pergunta para vocês, né, que estão fazendo o curso hoje, né, isso tem a ver com inteligência emocional, é o tanto que você se engaja, né, o tanto que você se sente pertencente àquilo que você desenvolve, àquilo que você faz, né? Por exemplo, nós professores, nós temos que nos engajar com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de me engajar com a extensão, porque tem que sair fora da UFO, tem que lidar com a comunidade, né? Então, para mim, é um exercício muito grande, mas eu me comprometo com esse exercício, mas eu não me engajo. Eu me engajo muito mais com a sala de aula, muito mais com a pesquisa, do que com a extensão, né? Então, é uma forma de eu estar engajado e eu tenho plena consciência disso, que eu tenho uma certa dificuldade, né? Quando você vai trabalhar com a comunidade está num ritmo muito diferente da universidade, né? E você tenta alinhar os passos ali. No meu caso, eu lido com empresários, né? Então, eles estão com uma outra cabeça, muito mais focada no lucro, no imediatismo, e você quer ensinar para eles uma cultura de longo prazo, de planejamento estratégico, e isso não encaixa no modelo que eles têm de visão de mercado. Então, é onde que eu tenho muita dificuldade de engajar e de engajá-los, né? Então, dentro dessa forma. Tem 5 tendências do engajamento aí, né, que é o People Analytics. Cada vez mais a tecnologia vai monitorar nossas percepções e comportamentos. Então, vocês veem, né, que hoje quase tudo tem um software, tem uma ferramenta, né, para estar analisando e monitorando a percepção e comportamento das pessoas. Isso é uma tendência cada vez maior, né? A vida pessoal e o trabalho vão se misturar, não tem jeito mais, né? A gente já está aqui, por exemplo, nesse exato momento eu estou em home office aqui, vocês estão
alguns em casa, alguns trabalhando, né? E já é uma tendência, então o nosso engajamento pessoal e profissional ele vai se misturar, é uma tendência de mercado que vai interferir no nosso engajamento. O feedback das funcionários, né, dos colaboradores, será mais frequente. Dados mostram que quanto mais feedback, maior engajamento, né? Uma das ferramentas do engajamento é você ouvir o seu colaborador, né? É você debater com ele as questões da empresa, né? E isso está muito mais frequente. Hoje quase ninguém leva, por exemplo, um desaforo para casa, né? Muito mais fácil você estar dialogando, né? E o universo universitário possibilita muito isso. Não sei no caso de vocês, mas no meu caso aqui, na faculdade, tem muito diálogo, né? Muita construção. Cada vez mais os millennials, né? Que são essa geração que nasceu aí depois de 2000, vão fazer parte da força de trabalho, né? Estima que serão 75% até 2030. É uma geração que tem outra cabeça, que a gente viu, né? Não sei se vocês lembram. Elas têm outros valores, eles estão mais focados neles e na carreira deles do que na organização. A organização fica aí em segundo plano para eles, né? E a liderança empática aumentará, né? Porque esse tipo de líder, um líder empático, que se coloca no lugar do outro, que tenta buscar o outro, que tenta entender o outro, está cada vez mais buscando. E aí, para ser uma liderança empática, precisa de estar desenvolvendo a inteligência emocional, que é reconhecer as próprias emoções e reconhecer as emoções do outro. Não só reconhecer, né, mas como procurar entender o que o outro está passando, o que os outros estão sentindo. Então, nós temos essas 5 tendências aí de engajamento, né, de buscar o pertencimento dessas pessoas e o que vai estar influenciando aí nos próximos anos, né, que é o People Analytics, a vida pessoal e o trabalho vão se misturar, o feedback dos empregados vão ser mais frequentes, nós vamos lidar muito com millennials, né, as próximas gerações aí da UFO, e a liderança empática tende a aumentar dentro desse espaço aí. Aqui nós vemos uma pirâmide, né, do engajamento organizacional. Nós vimos aqui que a gente começou com o envolvimento, né, que é aquela relação ali de emocional, o comprometimento ali, que é uma relação mais cognitiva, mais mental, mais baseada em metas e objetivos, e o engajamento, né, que ele é maior do que esses dois, né, quando você está mais do que comprometido, quando você já se sente pertencente àquela família, quando você se sente parte daquela cultura, né? É igual a gente fala, como a gente está numa família, a gente fala assim, eu posso até brigar com meus filhos, mas ninguém pode falar mal dele, né? Isso é um alto grau de pertencimento, a mesma coisa. Eu posso até discutir com um colega de trabalho, mas se fala mal de um colega de trabalho da UFO, eu viro o bicho, né? Eu não gosto, eu vou entrar em defesa dele. Então, isso mostra o grau de engajamento que nós temos. E aqui tem os níveis, né, que a gente pode identificar o engajamento dentro do seu time, né? Aí você pode estar identificando quem é líder aí, né? Como que é o engajamento das pessoas. Nós temos, por exemplo, o detrator. Detrator é aquela pessoa que não é engajada e ela busca disseminar o que sente para os outros. Então, é aquela pessoa que não gosta, não é engajado, mas ela não esconde o que ela pensa, né? Ela fala mesmo, olha, eu não gosto de estar aqui, eu não gosto de trabalhar aqui. Então, a gente chama essas pessoas de detratores, né? Significa que ela não tem engajamento e ela busca disseminar o que sente. Já o neutro não é engajado e nem detrator. Ele é imparcial, né? Ele fica neutro, ele quase, você não sabe muito bem o que ele está pensando, você não sabe muito bem como que ele está agindo, né? Ele é neutro, né? É como se fosse aí o nosso acomodado, que não fala, que não comunica. Temos o apoiador, né? Ele é engajado parcialmente, mas ele não se envolve com profundidade, então o envolvimento dele é baixo, né?
mas ele apoia. Tudo que você fala, ele, tudo bem, eu vou ajudar. Mas ele não se envolve com profundidade, ele não busca realmente ir além das suas atribuições, né? E para além das suas tarefas corriqueiras. Temos o seguidor, que ele é engajado e envolvido, né? Ele tem os dois, ele é engajado com a empresa, ele se sente pertencente ali à empresa e ele se envolve, né? E aí tem o líder, que ele é emocionalmente engajado e ele promove o envolvimento dos outros. Então, ele é emocionalmente. Então, a gente vê aqui a questão da inteligência emocional, né? Ele se engaja emocionalmente com a empresa. Ele gosta de estar ali, ele gosta de pertencer àquele grupo e ele promove o engajamento das pessoas que estão ao lado. Eu conversei com acho que foi fisioterapeuta da UFO, muito engajada emocionalmente. Você fica perto dela, você se sente bem, né? Ela fala tão bem do trabalho, das coisas que ela desenvolve, que você fica feliz também com ela, né? Você fica se sentindo também engajado, né? Então, nós temos esses 5 níveis, né, de pirâmide do engajamento, que é do detrator, o neutro, o apoiador, o seguidor e o líder. Infelizmente, ainda não existe um teste para nivelar esses níveis de engajamento, né? Quem conseguir desenvolver aí será muito bem-vindo dentro da teoria da inteligência emocional, mas ainda eu não vi um teste que fosse validado, né? Já vi alguns quiz, né, na internet, mas nenhum que tivesse uma validação científica. E eu só trago para vocês aquilo que foi validado por algum autor, né, por alguma revista, por algum instrumento, por algum instituto, né? Bom, e aí o papel do líder, então, né? O primeiro é informar, depois esclarecer, depois educar, depois motivar e depois engajar. Observa que quando a gente pensa no papel do líder, a gente pensa em quê? O líder ele tem que planejar, controlar, organizar, dirigir, não é? A gente pensa logicamente nisso, a gente já pensa no aspecto técnico da liderança. O que o líder tem que fazer? Tem que planejar, tem que organizar, tem que controlar, tem que dirigir. Mas, na realidade, né, o líder que procura o papel da transformação, que para construir um compromisso aí com o seu líder, ele tem que primeiro informar, esclarecer, educar, motivar e engajar, né? E aí envolve muito mais um processo de educação mesmo, de treinamento, de conversa, de mentoria, do que um processo técnico, vamos dizer assim. Né? E daí, do outro lado, tem também o indivíduo, né? Qual que é o papel dele, né? Ele tem que compreender, tem que dar apoio, e ele envolver com isso daí, até que ele queira fazer parte dessa nova maneira. Então, quando ele tem um compromisso, ele está praticamente engajado lá dentro. Então, engajamento também envolve compromisso e envolvimento, aquilo que a gente já estudou aqui dentro das nossas aulas. E aí, eu vou passar agora para vocês um teste, né? Um teste que vai medir o tipo de engajamento que vocês têm. Vou colocar aqui, ele também está em planilha de Excel. E aí vocês fazem da mesma forma, né? Baixem o arquivo e depois vocês coloquem o resultado para a gente, do tipo de engajamento. Como a gente está aqui no setor público, provavelmente vai dar 2 com maior notoriedade, mas não tem problema, é mais para a gente estar fazendo aí. Vou colocar o Mentimeter, a gente tem poucos participantes, mas dá para fazer, né? Se 5 responder já está valendo, é importante a gente estar participando aí da melhor forma possível, tá bom? Deixa eu procurar aqui o Mentimeter. Acho que hoje eu nem abri ele. Aqui.
Será que ele está aberto aqui no meu computador? Deixe-me ver, Loiane. Não, ele está fechado. Vou mandar de novo. Deixa-me ver se ele está com alguma proibição. Não, ele está bem. Para você fazer, ele vai ter que escolher a opção, né? A mesma coisa dos outros dois testes. E depois ele dá o resultado, se você está engajado ou não, e o tipo de engajamento. Eu vou colocar de novo, que pode ser que carregar desse dispositivo. Ah, tem que fechar. Agora deu aqui que tem que fechar. Tá falando que ele está em uso. Deixa eu ver aqui. Como eu já compartilhei, ele não quer deixar eu compartilhar de novo. Vê se você consegue clicar nele, nos três pontinhos. Realmente não. É só você que não conseguiu abrir? Os demais conseguiram, pessoal? Ah, Leandro conseguiu. Porque agora o Vitor também conseguiu. Então, porque agora ele não quer deixar abrir. Deixa eu ver. Loiane, para você conseguir, você tem que baixar ele no seu computador. Você tem que ir lá em arquivo, salvar uma cópia no seu computador para as opções ficarem disponíveis para você, porque senão você não consegue. Se você abrir direto aqui no Google, no Teams, você não consegue editar. Ué, por que será? Porque ele está aberto. Tenta baixar de novo e salvar de novo. Tá bom. Se você não conseguir, depois tem que tentar o arquivo para ver, né? Porque pode ser alguma configuração. Eu salvei ele em Excel 97 porque ele converte automaticamente para qualquer
para qualquer versão, né, que já exista, né? Então eu já coloco ele numa versão que já todo mundo já conheça, justamente para estar facilitando. Mas se você não conseguir, dá para você responder, né, se você está engajado ou não, né? E qual o seu tipo de engajamento, né, que você acredita que você tem, não tem problema, né? Depois pode tentar a métrica. Eu vou disponibilizar de novo os testes depois, eu posso disponibilizar ele, talvez consiga de uma outra forma, né? Porque realmente aqui agora foi. Não, ainda está dando que está em uso. Sim, pode ser, às vezes, a configuração também. Eu tinha um computador que, por exemplo, eu tentava abrir o Word, o Excel, vindo tudo desconfigurado, né? Mas não deixa de fazer, né, para você ter aí é um instrumento validado, né? Ele tem sua validação, então vale a pena a gente estar conhecendo um pouquinho aí da gente mesmo, né? Vamos ver como é que estão aqui os resultados. Nós temos 14 pessoas, né? Vamos ver como que está a... Nós temos 6 pessoas engajadas, né? E 2 não estão engajadas dentro da perspectiva aí. Vamos esperar pelo menos mais 2, né? A gente está com 14, talvez 10 seja um número bom para a gente estar avançando. Deixa eu ver aqui, tá? Só mais um minuto. Se ninguém responder, a gente continua. Tá ótimo. Né? Deu mais de 50%, tá de bom tamanho. Então, nós temos 6 pessoas engajadas e 2 que não estão engajadas. E aí, o tipo de engajamento, né? Vamos ver aqui o tipo de engajamento. Olha que interessante, né? Será que as 2 pessoas que deu engajamento, não engajadas, deu físico, né? Então, olha que interessante. Das 8 pessoas, né? Nenhuma deu engajamento emocional, né? E é interessante a gente ver esse resultado, né? Que o engajamento emocional é o ápice do engajamento, né? É o suprassumo, né? Quando a pessoa, ela se sente pertencente, é uma família, ama estar ali, acorda todo dia motivado e tal, né? Mas tem o engajamento mental também, né? Eu tenho o engajamento que eu estou ali, né? Por uma questão óbvia de carreira, de crescimento,
né? Então ele é mais mental, é mais assim, não é bem uma barganha, né? É muito mais que uma barganha, porque ele é um engajamento, né? É quando você se vincula mentalmente com aquilo. Então você está ali buscando crescimento, buscando oportunidade ou engajamento mais mental, vamos dizer assim, né? E temos duas pessoas que têm engajamento físico muito grande, né? Ela tem um engajamento aí que me chamou bastante atenção, né? Que quase não aparece, que ela se engaja fisicamente ali com o com a instituição. Aumentou aí, né? Mais mental. Não tivemos nenhum engajamento emocional. Muito interessante esse resultado, né? Daria até para fazer um artigo sobre isso, né? Para pesquisar as razões, né? Aí valeria depois uma pesquisa qualitativa, né? Para entender esse movimento do engajamento mental, como que se dá dentro da universidade. Talvez fique aí um tipo de pesquisa para estar desenvolvendo depois, né? Mas quem se engaja mentalmente se engaja mais objetivamente, né? Eu estou dando meu trabalho aqui, eu quero a minha recompensa no final do mês, eu gosto das questões mentais, das inquietações mentais, da curiosidade, da criatividade, né? Do estímulo mental, e duas pessoas físicas, e nenhuma tem um engajamento aí emocional dentro da nossa pesquisa. Resultado bastante peculiar, né, que vale a pena aí estar investigando o engajamento de vocês dentro dessa perspectiva, né? Deixem ver, muito interessante. Dos engajados foram 10, né? 8 se sentem engajados, e o tipo de engajamento é mais mental, e 2 físicos, e não temos engajamento emocional, né, ainda, né? Nesse grupo, né, pode ser que os nossos colegas que vão estar fazendo o teste possam estar desenvolvendo algum tipo de engajamento emocional, e daí seria até legal perguntar, né? Alguém quer comentar sobre o engajamento mental? Quer falar como que se engaja, como que se vê isso? Não? Tá bom. Então vamos lá. Sim, Letícia, quando dá não engajamento, né, é que se você for engajar, né, dentro da instituição, seria um engajamento mais mental, não seria tão emocional assim, né? Você ficaria mais pela parte cognitiva. Loiane, cognitivo é o mental, né? Dos desafios que a carreira traz e todas essas questões aí. Bom, então vamos parar aqui. Vamos voltar aqui nos nossos slides, né? Então a gente já viu também do engajamento, né? Que é como você tem o pertencimento, né? Eu creio que na época que eu fiz também, o meu deu engajamento cognitivo, mental, né? Intelectual, porque na faculdade onde eu posso exercer, né? A minha carreira como professor, ela é mais intelectualizada, né, do que emocional, né? Eu não tenho muito engajamento emocional, por exemplo, com todas as pessoas, com todas as questões aí. Mas é um tipo, e é interessante a gente estar sabendo aí. E, finalmente, a gente vai, então, né, depois do engajamento, a gente vai para aquilo que é máximo, né? Engajamento é o sentimento de pertencimento, pronto. Né? Cada um vai tentar pertencer de algum modo, ou fisicamente, né? Ou mentalmente, ou emocionalmente, e aí vai ter esse engajamento aí, dentro da perspectiva. E aí a gente vai falar,
agora de amor, né? Como falar de amor? É tão difícil, né, pessoal? Falar de amor porque é complexo, né? Falar o que é amor, né? Qual que é a diferença de amar, gostar? Qual que é a diferença de amar e ter um engajamento, né? Mas o amor, ele vai para além do engajamento, né? Ele é muito mais ali, é, é muito mais do que uma identificação, é muito mais do que um pertencimento. O amor é uma ligação muito forte que você tem com as pessoas, com o trabalho, né? Tem gente que ama trabalhar, tem gente que ama a sua carreira, tem gente que ama o seu marido, a sua esposa. Então, nós vamos falar um pouquinho, mas não vamos aprofundar muito no amor, porque é um tema filosófico, né? Inclusive, o vídeo que eu trouxe para vocês é da filosofia, que a gente vai estar falando aí do que é o amor, né? As formas que tem de amor. E para a gente identificar, eu gostaria que vocês fossem pensando, né? Quando ele for colocando os 7 tipos de amor que existe, né? Você vê se você está pleno nesses 7 tipos de amor. Então, por exemplo, o amor eros. Eu sou completo no amor eros, né? Como é que eu sou dentro dessa perspectiva desse amor? Porque é interessante eu ter, dentro dos amores, né? Eu ter todos eles, né? Se é amor, eu teria que ter um pouquinho de cada um dos tipos dentro de mim. Mas pode ser que tenha um que você é mais distante, você não tenha tanto assim, né? E ele vai falar muito das suas emoções, né? Porque aquilo que você não ama, você não emociona com aquilo, tá bom? Então vamos aqui passar o vídeo para vocês dos 7 tipos de amores. E aí eu peço para vocês anotarem, né, o nomezinho, né, para não esquecer, porque tem Eros, Filia, Ágape, né, dentre outros. E é difícil a gente gravar os 7 tipos de amores aí. Ele vem da Grécia, teria que ser, né, da nossa filosofia greco-romana, né, então estaria ali dentro. Afinal, quais são os tipos de amores existentes na Grécia? Como o povo grego antigo entendia esse amor como um todo complexo? Enfim, sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Pois bem, vamos falar de amor aqui no canal. E para falar de amor, vamos recorrer aqui aos pensadores antigos. Aliás, não só os pensadores antigos, a língua grega antiga, para a gente ver como o povo grego da antiguidade entendia os vários tipos de amor. Pois bem, é muito interessante notar que o povo grego achava e via o amor como algo bastante complexo. Tanto que tinha vários nomes diferentes para isso que a gente no português chama de amor. E aí, fazer uma viagem sobre todas essas palavras é muito interessante, até para a gente, primeiro, entender como o povo grego pensava e, segundo, obviamente, refletir como a gente mesmo pensa, ok? Bom, mas antes da gente nos adentrarmos aqui na questão do amor na Grécia Antiga, eu já te faço um convite. Se você tem alguma sugestão de vídeo, ou se você gosta de filosofia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário, deixar seu like, porque isso é muito importante para a gente crescer, para a gente aqui levar esse conhecimento para mais pessoas aqui no YouTube, ok? E se você quiser também conversar comigo, você pode ir lá no Instagram. Lá eu posso ter uma conversa mais direta, mais franca, mais fluida com você. Eu sempre recebo várias mensagens, tento responder a todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. Vamos então começar falando de amor. Primeiro amor, eu acho que é bastante conhecido no amor na Grécia, é o amor eros. Esse amor erótico. Muitas pessoas acham que o amor eros é só e somente ligado ao sexo. Não, não é. Esse amor eros, que dá, por exemplo, origem à palavra erótico, ele está relacionado a todo o âmbito do namoro, né? Quando você se apaixona por uma pessoa. A gente tem que ser aqui um pouquinho honesto e tentar entender o povo grego, que normalmente você se apaixona por uma pessoa pelo caráter físico dela. Eu sei que tem pessoas que se apaixonam pela inteligência, pelo tudo mais, mas eu estou aqui falando dessa paixão que brota quando você olha uma pessoa e acha ela extremamente atraente. Esse amor, digamos, evidente, né, bastante evidente, ele vem do eros. Vem do eros porque é um amor físico, ou seja, um amor visível que dá ali no namorado, que fica apaixonado. Então, uma palavra portuguesa que poderia aí se aproximar de eros seria essa paixão que os namorados têm um pelo outro, né? Essa paixão física, né? Que dá na gente, esse calor que dá na gente.
Mas há outro tipo de amor, não é só o amor eros que existe na Grécia. Né? Há uma outra palavra de amor também na Grécia, que é o amor filia, que é esse amor, por exemplo, filia, da origem da palavra philos, que forma a palavra filosofia. Filosofia, para quem não sabe, é amor ou amizade pelo saber. Isso que significa filosofia. Amizade pelo saber, amizade pelo conhecimento aqui, né? E o que é filia? O amor filia é o amor que a gente sente pelos nossos amigos. É um amor ligado à amizade, ao companheirismo entre amigos. Ou seja, um amor mais tranquilo, mais suave. E esse amor realmente está presente. Você há de concordar comigo que se você, enfim, está namorando alguém, você sente um tipo de amor específico para sua namorada ou namorado e um amor completamente diferente pelo seu amigo ou amiga, né? Um outro tipo de amor, que é um amor, como eu disse, que o grego chamava de amor filia, ligado ao companheirismo aqui. Mas não são só esses dois amores que existem na Grécia. Eu sempre costumo dar um grande exemplo, assim, e eu acho que é bom aqui para você também pegar, que eu amo, eu não tenho um relacionamento, mas se eu tivesse, seria assim, eu tenho um amor com a pessoa que eu me relaciono, né, sei lá, minha mulher, por exemplo, teria um amor diferente, esse amor pela minha mulher seria o amor eros. Teria um amor, mulher ou namorada, teria um amor filia para a pessoa que é minha amiga, né, ou amigo, e teria um amor completamente diferente para os meus pais, irmãos e para minha filha. Esse amor que eu tenho para o meu núcleo familiar, ele tem outro nome na Grécia, que é storge. Essa storge é um tipo de amor, como eu disse, que só pode acontecer fruto ali de um núcleo familiar. E você há de concordar comigo, tenta parar para pensar aqui como que realmente o amor entre irmãos ele é diferente do amor entre amigos. E eu vejo isso nitidamente, porque às vezes assim, você não se dá bem com seu irmão, com sua irmã, vocês nem se falam muito, mas às vezes ele fica doente e, cara, você mesmo não gostando dele, você vai lá e ajuda. É engraçado, assim, que na prática realmente tem diferença, esse amor familiar. Né? Se você tem realmente ali um amor... Eu já vejo um outro caso bastante grande, assim, de filhos que às vezes são negados pelo pai, e aí vale mencionar o pai aqui por conta do abandono parental no Brasil, que é tão grande, e mesmo o pai, às vezes, abandonando, quando o pai vai ali sofrer algum tipo de passa mal, precisa de algum trato médico, esse filho rejeitado vai e cuida do pai. Isso significa um amor estorguê, que mesmo que você não tenha uma relação, às vezes, muito afetiva com a sua família, você mantém um tipo de amor diferente que mantém você preso ali. Bom, não se perca. Já falamos aqui de 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor dos namorados, né? O amor filia, que seria o amor dos amigos, e o amor storge, que é o amor aí daqueles que têm um núcleo familiar, o amor que se sente pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Mas há outros tipos de amores aqui na Grécia Antiga. O outro tipo de amor que eu acho extremamente interessante na Grécia é o amor pragma. O amor pragma, ele só acontece depois de muitos anos de relacionamento, porque ele significa um amor cúmplice, um amor de cumplicidade. É o amor que brota depois de que o relacionamento fica maduro. Assim como um vinho que envelhece bem a cada tempo que passa, esse amor pragma, ele pode até nascer pelo eros, mas ele só acontece depois de um certo tempo. Vou te dar um exemplo aqui bem tranquilo. Pensa, às vezes, num relacionamento muito duradouro, tem bodas de ouro, a pessoa às vezes tem 50 anos de casado, e aí essa pessoa já não sente mais uma atração física pela pessoa, porque a pessoa, enfim, fisicamente ficou abalada, enfim, já não tem nem muito mais uma relação de amizade, de filia, mas há um companheirismo. Aliás, vou dar um outro exemplo, às vezes, até mais prático. Pensa no seguinte, pensa que você já está há muito tempo com uma pessoa e essa pessoa sofre um acidente, assim, catastrófico, e aí pega fogo, por exemplo, e ela fica fisicamente nada atrativa, tem 100% do seu corpo queimado. E mais do que isso, ela fica, por exemplo, em estado vegetativo. Ou seja, você não sente mais atração, eros, por ela, porque ela está fisicamente, né, abalada, bastante abalada, e ela não tem mais consciência. Ou seja, você não consegue ter amofilia, porque só há amizade se você está conversando com alguém. Ou seja, ainda assim você não abandona essa pessoa porque você tem um amor pragma. Ou seja, aquele amor que aconteça o que acontecer, você não abre mão daquele relacionamento porque ele já ficou ali, digamos, maduro. Então ele passa por cima da falta de um eros, às vezes da ausência de um amor filia, mas ele continua resistente. Esse é o tipo de amor interessante que tem na Grécia Antiga. Esse nome, pragma, é o que vai dar origem à palavra pragmática, por exemplo. Tem a ver com a praticidade
mas também com algo que só o tempo diz. Mas há ainda outros tipos de amores aqui envolvidos na Grécia Antiga. Um amor bastante envolvido e é muito presente na tradição cristã, vale dizer, na Bíblia só tem o amor filia e esse amor que eu vou mencionar agora, que seria o amor divino, um amor, enfim, incomensurável de Deus pela gente, que seria o amor ágape. Esse amor ágape, volto a falar, seria esse amor gigantesco relacionado à religião, o amor que você tem, por exemplo, se você for cristão, né, a Cristo ou a sua divindade, por exemplo, que talvez uma religião que você siga. Então, esse tipo de amor a Deus ou aos deuses, ele é completamente desses amores humanos. E o grego tinha uma palavra para isso, que era o amor ágape, tudo bem? Então, é um amor ligado a essa amorosidade religiosa. Por fim, ainda vale falar um outro tipo de amor, que é bem interessante, que é o amor mania. Sim, a palavra mania também era um tipo de amor na Grécia. E, obviamente, se você pensar aqui, você vai entender o que esse mania, essa palavra mania em grego, se refere. Aqui ela se refere. É o amor o amor doentio. Mania se refere àquele amor doentio. Algo como um stalker, por exemplo. Alguém que persegue ou um relacionamento abusivo. Alguém que ama de forma doentia outra pessoa, ao ponto de fazer as maiores loucuras que você pode imaginar, perseguir, até mesmo agredir a pessoa que ama, enfim, porque é doentio. Então, esse tipo de amor que está ligado a essas coisas mais doentias, ele não é nenhum desses outros amores que a gente mencionou até agora. Ele tem um nome específico, que é o amor mania. Bastante complicado, a gente sempre tem que ver ele como algo pejorativo, porque ele é realmente pejorativo, inclusive na Grécia Antiga. Não era nada equilibrado, era algo relacionado a um vício de desequilíbrio aqui, tudo bem? Em termos aristotélicos. Enfim, esses são os vários exemplos aqui de amor presentes na Grécia Antiga. Havia ainda um outro tipo final aqui, o tipo da xenia, um xenia, né? Que é o amor que os gregos tinham pela hospitalidade. Para as pessoas que estão longe de casa, sabe? Quando você recebe um hóspede e trata ele bem porque ele está longe de casa, isso também é uma forma de amor, é o amor xenia, que aí são todos os tipos de amor que a gente tem no vocabulário grego antigo. Mas eu quero que você diga para mim, qual você mais gostou, o que você consegue ponderar aí dessa relação que a gente tem da língua grega para o português? Eu acho que a língua ela mostra muito de como a gente vive. A gente consegue ver como o povo grego ele dava muito valor ao amor. Mas nós brasileiros, sobretudo no português, a gente só tem aí poucas palavras para se referir a essa amorosidade. Eu acho que só, sei lá, que na minha cabeça é amor e paixão, né? Então, ver como a gente vê de forma, por que não, pobre. Né? E aí a minha sugestão aqui é analisar realmente a língua grega, porque analisando a forma como outros povos enxergam o amor, faz com que a gente ame mais e, sobretudo, que a gente ame melhor. Acho que é isso que a gente está precisando ultimamente, ok? E é isso. Se você gostou desse vídeo, dê o like, se inscreva, simplesmente, afinal... E aí, né, lógico que eu vou perguntar para vocês, né, qual tipo de amor você ainda precisa desenvolver mais? Eu tenho o que eu preciso desenvolver mais. E aí eu vou perguntar aí também, no Mentimeter não tem teste para isso. Aí vocês respondam para mim, né, qual desses amores você acha que precisa desenvolver mais, né? Se precisa. Se você acha que não precisa, nenhum, né? Eu acho que todos nós temos um tipo de amor que precisa desenvolver mais, um mais filia, outro mais o ágape, outros desenvolver mais o pragma, né? Outros desenvolver mais o eros, e por aí vai. É bom a gente estar entendendo, né? É mesmo um mapeamento, tá, pessoal? Não quer dizer que existe um teste para isso, não existe. Eu desconheço, na verdade, né? Vou corrigir, eu desconheço que exista, mas fica aí o conhecimento, né, sobre esses tipos de amor. Deixa eu buscar aqui no Mentimeter para mim ver como é que é. Denilson, tem dois tipos de amores no Mentimeter que ele não citou. Quais É são? o
O ludus e o Philautia. O ludus... Ele não citou ele? Deixa eu ver aqui. Aí eu tenho que buscar aqui na teoria. O ludus é o amor pela brincadeira, né? Você está brincando com as coisas, você brinca com tudo, né? E o Philautia, deixa eu ver. Eu também não conhecia, eu só conhecia esses dois, né? É o amor próprio. Então, o ludus é o amor pela brincadeira, é o amor engraçado, vamos brincar assim, lúdico, né? Como a gente fala, né? E o Philautia seria o amor próprio, né? E ele não citou. E bom saber, porque para mim ele tinha citado todos, né? Mas é interessante saber que existe o amor Philautia, que é o amor próprio, e o ludus, né? Que é o amor da brincadeira, amor lúdico, né? Mais infantil, vamos dizer assim. E aí, se alguém quiser mudar o voto, né? É só entrar de novo no link, sabendo dessas duas novas informações. Deixa eu apresentar aqui. Então, temos aí duas pessoas, está bem equilibrado, né? Duas pessoas no amor eros, né? Que é o amor romântico, no Storgê, duas pessoas no Philautia, um no pragma, duas no ágape, né? É mais um mapeamento reflexivo, tá, pessoal? Não é para estar... A gente não vai aprofundar muito nesse tema mesmo, só para a gente saber esses tipos de amores, né? E como que eu me relaciono com esses tipos de amores aí. É mais uma curiosidade mesmo, do que mesmo um conteúdo exclusivo da inteligência emocional. Na realidade, ela não chega a falar de amor propriamente dita, né? Ela fala que o amor é o ato supremo, né? É você amar a si mesmo e amar ao próximo, né? Que é uma questão aí da Igreja Católica, de todas as religiões prega também. Então, nós temos aí, né, as diferentes Denilson, configurações. Oi? desculpa te incomodar, porque você parou de compartilhar. Ah, eu tô aqui falando igual o doido. E tô mostrando o resultado. Não incomoda, não. Então, tá aí o resultado, agora vocês estão vendo, né? Ótimo. Bom, dentro desses todos esses amores, né, um principal seria o amor próprio, né, que é muito importante a gente estar desenvolvendo dentro da perspectiva da inteligência emocional. E aí a gente vai entrar agora no quarto pilar, né, da inteligência emocional, que é o pilar da empatia, né? Então, a gente viu, então, os pilares da autoconsciência, né? Do controle emocional. Depois nós vimos o pilar aí o pilar da automotivação, né? E agora nós vamos entrar no pilar da empatia. A palavra sumiu aqui na minha cabeça, né? No pilar da empatia. Empatia é o quarto pilar, então, da inteligência emocional, e ela quer nos dizer como que eu me coloco no lugar do outro, né? Como que eu desenvolvo estar no local do outro, né? Como que eu sinto a posição do outro. Vai muito além
e simplesmente entender o que o outro está sentindo, é também sentir como o outro, né? E aí, dentro da empatia, nós vamos começar a falar aí do engajamento, que é muito importante, do engajamento e do amor, né? Para a gente entender essa questão do pertencimento, porque quando eu sei que eu pertenço a um determinado espaço, eu sei quem eu sou, fica muito mais fácil para mim ser empata com o outro, né? Agora, se eu não sei quem eu sou, a quem eu pertenço, né, a que tribo, a que cultura eu faço parte, fica difícil entrar na cultura do outro. Se eu entrar na cultura do outro, eu posso me perder sem eu saber quem eu sou dentro dessa história. E aí tem uma ferramenta muito interessante, né, que fala o seguinte, né, existem maldições familiares ou isso é só fantasia, né? Muita gente, né, eu já conversei com alguns evangélicos, eu tenho amigos evangélicos, né, e eles falam, né, alguns falam, nem todos falam, né, que se você comete um pecado, o pecado vai te consumir até a 7ª geração. Eu já ouvi isso algumas vezes, né? E é interessante que os pesquisadores ficaram curiosos com isso também, né? Como que se dá essas bênçãos e maldições familiares? Vocês já viram que tem famílias, por exemplo, que a maioria das mulheres são solteiras, né? A maioria vira tia. Tem famílias, por exemplo, que todos os homens são alcoólatras. Tem família, por exemplo, que a maioria vai para o ramo da saúde, vai pai médico, veterinário e por aí vai. E a gente fica pensando, né, se é uma questão de criação, se é uma questão de genética, como que isso acontece, né? A gente sabe também das doenças hereditárias, né? Se os pais têm tendência a ter pressão alta, você pode ter tendência também à pressão alta, né? Alguns tipos de cânceres, né, são também hereditários. Mas aqui eu estou falando da hereditariedade, por exemplo, de padrões que se repetem na família, né? Há famílias que a gente percebe nitidamente alguns padrões, né? Vou dar um exemplo aqui de um padrão que é muito conhecido e que é muito falado, eu já vi alguns artigos falando sobre isso, que é a questão da dependência. Por exemplo, digamos que eu tenho um pai e uma mãe e eles têm 3 filhos. E o pai é viciado, tem uma dependência com álcool. Então, ela é alcoólatra. A mãe, por acaso, né, ela tem um vício em cigarro. Então, né, por mais que a mãe ache o vício do pai feio, brigue com o pai, né, porque ela é viciada em álcool, traz transtorno para a família, mas ela também é uma viciada, ela também tem um vício, ela também tem uma dependência. Então, filhos de pais viciados, pais dependentes, podem gerar dependências, podem ter um gene ativo, né, aí, e também culturalmente, para desenvolver algum tipo de dependência. Então, por exemplo, nesse caso dessa família, né, o filho 1, ele se tornou, ele era viciado em drogas ilícitas, né? Então, ele fumava maconha, mexia com cocaína, então ele tinha uma tendência para uma dependência química mais severa. E ele brigava com o pai porque o pai bebia, brigava com a mãe porque a mãe fumava, mas ele também tinha essa dependência com as drogas. Já o filho 2, né, que na verdade é uma menina, né, ela tinha dependência com drogas lícitas. Ela vivia no médico. Então, ela tinha uma síndrome que fazia com que ela fosse viciada em remédios. Todos os tipos de remédios. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Obrigado. E o terceiro filho, né? Ele não desenvolveu nenhum tipo de dependência alcoólica, nem para cigarro, nem para drogas lícitas, nem para ilícitas, mas ele era dependente emocional, né? Ele precisava de estar no relacionamento afetivo para ser feliz, então ele se submetia às vontades, aos caprichos da esposa, vamos dizer assim, com medo de perdê-la. E a dependência emocional é um tipo de doença, é um adoecimento psíquico, né? Então, existem formas da gente conhecer. E é muito legal que uma ferramenta que a gente utiliza, né, dentro da inteligência emocional, para estar mapeando padrões, principalmente padrões emocionais, né? Por que, por exemplo, eu sou tão difícil de abrir as minhas emoções
e meu irmão é tão fácil dele abrir as emoções, né? É como que ele se conecta aí com a família. Esse terceiro filho, né, que tem dependência emocional, foi o único que casou, né? Ele teve uma esposa sem vícios, né? Mas o filho um desenvolveu, era workaholic, um vício no trabalho, o outro tinha vício tecnológico e o outro era um acumulador, né? Então a gente vê aí na família, né, a gente vê um traço, um padrão de dependência muito grande. E aí é interessante a gente conhecer também alguns padrões da nossa própria família. E uma ferramenta que é usada para isso, né, dentro da inteligência emocional, é o genograma, que é uma representação gráfica das relações e da história médica e psicológica de uma família, com foco em uma pessoa. Ele difere de uma simples árvore genealógica, pois permite a visualização dos padrões hereditários e dos fatores psicológicos que pontuam as relações. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um genograma simples. Deve contar com um símbolo que represente a figura masculina e um símbolo que represente a figura feminina. Linha que indica relações e símbolos que indicam rompimentos. Então, vocês vão anotando aí num papel, vai anotando aí do lado, pega um papel aí da impressora, quem está com impressora, e vai anotando os símbolos, né? Vocês vão montar um genograma também. O símbolo masculino é o quadrado. Então, o quadrado representa o homem. O círculo representa a mulher. Então, eu posso colocar um quadradinho para o homem, para o pai, para o avô, e o redondo para a mulher, né? Para a mãe, para a avó, para a irmã, e por aí vai. Quando tem uma relação conjugal, é um traço que une, né? Então, aqui eu estou vendo uma relação de casamento entre o homem e uma mulher, eles são casados, né? Então, tem essa linha aí na horizontal. Quando tem filhos, né? Da linha horizontal do meio, você parte ali e mostra um quadrado. Então, esse casal ele tem um filho, né? Então, aí é um símbolo de filiação. E aqui de irmãos. Então, olha para você ver, né? A linha como que fica. O pai, a mãe, e tem 3 filhos partindo da linha central. E são 2 homens e uma mulher. Então, eu sei que são 3 filhos, sendo 2 homens e uma mulher nesse esquema aqui. Quando tem falecimento, eu coloco esses 2 tracinhos ao lado, né? Para indicar que já morreu, que já faleceu. Né? Então, eu coloco essas 2 linhas. Então, indica falecimento, não está mais vivo entre nós. E símbolo de separação, né? Quando o casal era casado, mas se separaram por algum motivo. Então, eu coloco também 2 traços ali sobre a linha, indicando que são separados atualmente. Né? Aqui é separação com filho, né? Com guarda da mãe. Então, eu coloco os 2 traços rompendo a ligação do pai e mantenho a ligação da mãe. Você vê o filho aí, olha, ele tem uma ligação com a mãe, então eles são separados, né, com guarda da mãe. Aqui as informações que devem conter, né? Dentro do quadrado, geralmente eu coloco a idade, ou a idade que faleceu a pessoa, né? Eu nunca coloco a idade atual, mas a idade com que a pessoa faleceu. Coloco as iniciais, né? JBS, João Silva Bueno, por exemplo. E aqui eu coloco alguns dados, né? As informações que eu estou buscando. Né? Por exemplo, bancário, diabético, depressivo, alcoólatra, racional, emocional. Né? Vocês vão estar buscando muita característica aí, racional e emocional. Aquele que tem a personalidade mais fria e aquele que tem a personalidade mais calorosa, né? Então, é assim que a gente vai estar desenvolvendo o nosso genograma. A seta embaixo do símbolo indica que é o indivíduo do foco da terapia, né? Então, eu tenho um genograma completo ali, mas eu tenho a seta indicando que o JBS, então,
a seta indica que eu estou falando desse indivíduo, do JSB. Então, serve para isso. E aqui tem um modelo, né, um exemplo de genograma simples, né, que a gente colocou aí mapeando doenças. Aqui a gente estava mapeando doenças e não uma característica psicológica, né? Então, eu estou tratando aí do UBS, porque a seta está aí no UBS. Ele tem 32 anos, né? Ele é homem e ele faz parte de uma família de 3 irmãos e ele é o mais jovem, né? Ele é o mais jovem. Ele é casado com a MS e ele tem um filho de 11 anos, né? Que tem TDAH. E ele tem transtorno bipolar. E a hipótese é abuso de álcool, né? Os pais dele, um era alcoólatra e a mãe tinha depressão e o pai faleceu com 45 anos. Então, aqui é um exemplo simples de um genograma e como é que a gente faz e como é que a gente monta, tá bom? Aqui é essa figura aqui, né, mostrando tanto de informações que o genograma nos traz. Né? Ele é 32 anos, masculino, separado, abusa de álcool, tem comportamento que indica o transtorno bipolar, era casado, teve um filho. Então, todas essas informações aqui que eu trago está aqui representada graficamente no genograma, e aí a gente vê a riqueza que é estar desenvolvendo o genograma. O ideal é fazer com um profissional da área, né? Com um terapeuta, por exemplo, holístico, sistêmico, né? Um terapeuta sistêmico vai fazer isso. Mas você pode também estar rascunhando aí o seu genograma, né? Tem alguns símbolos extras aqui, mas que a gente não precisa utilizar, que é quando tem animal de estimação, gravidez, sexo desconhecido, aborto espontâneo, aborto induzido e por aí vai. Tem um vídeo aqui que vai falar da importância do genograma e a gente vai ouvir falar sobre ele. Carlos Vasconcelos, e eu estou hoje aqui para falar como construir um genograma familiar. Então, a gente sabe, né, que a família tem um papel fundamental na constituição de cada pessoa. Nós herdamos, né, mitos, valores, né, uma série de questões a partir da história dos nossos antepassados. E aí a questão, né, quando que a gente pode fazer um genograma, né? Um genograma é um recurso muito útil, que a gente pode fazer tanto na psicoterapia individual, né, no consultório, como quando a gente também está atendendo casal e família, né? Muito importante. Aqui, claro, o objetivo dessa videoaula não é entrar a fundo, né, nas questões teóricas, é mesmo falar mais sobre como é que se faz um genograma. Então, assim, o que a gente faz ao construir um genograma é pensar pelo menos 3 gerações. Aqui, nessa foto, eu estou mostrando com fotozinhas para vocês compreenderem e olharem melhor como é que funciona, né? Sempre à esquerda vem os homens e à direita as mulheres. Então, por exemplo, aqui em cima, né, a gente vê logo um homem, que é o avô, né, que tem uma outra mulher, que é a avó, que se casaram, tiveram, né, 2 filhos, né, uma mulher que casou com o pai, que teve 2 filhos, que essa filha casou com outro, que teve um bebezinho. Aí, por outro lado, o irmão dessa mãe casou com uma outra pessoa e teve 2 filhos. Mas o que acontece? Quando a gente vai construir um genograma, é importante usar alguns símbolos para ajudar na compreensão. Então, as pessoas já criaram alguns símbolos. Claro que não é necessário decorar todos os símbolos, mas alguns são muito importantes, pelo menos os básicos, e é isso que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, olha, quando a gente fala de um homem, é um quadrado, mulher é um círculo. Quando você não sabe, né, o sexo, a gente bota um triângulo, tá?
E aí, normalmente, a gente faz uma marcação para a pessoa que está fazendo o genograma, tá? A pessoa identificada ou a pessoa que está ali com você no consultório. Se a pessoa tem um abuso de álcool ou drogas, normalmente tem esse símbolo aqui. Se a pessoa morreu, a gente bota um X, né? E aí vem as indicações. Aqui você tem um casal, um homem com uma mulher, né? Aqui, deixa eu botar aqui para ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Opa, tá vendo? Aqui é onde está o vermelhinho. Opa. Então, assim, o homem vem à esquerda, a mulher à direita, e aí vocês fazem uma união, como está aqui, né? Para dizer que eles são casados. Quando tem aqui, ó, como está aqui nessa parte daqui, ó, quando tem duas barrinhas assim, paralelas, é que se divorciou. Quando tem uma, se separou, tá? Quando tem aqui, ó, como está aqui, ó, pontilhado, tá? É quando a pessoa mora junto, mas não teve um casamento, tá? Quando você tem filhos, vocês vão colocar embaixo desse, embaixo aqui onde tem, ó, né, o casamento. Então, por exemplo, aqui, ó, como está aqui, vocês podem ver que teve 2 filhos, sendo que um morreu, né? E o outro está aqui vivo. Então, aí aqui, olha, se você for ver, aqui, né? Tem aqui um casamento e um tracinho com uma bolinha preta. Isso quer dizer aborto espontâneo, né? Aqui é um aborto induzido do lado, né? Aqui é um aborto induzido, onde a pessoa abortou, fez um aborto, né? Aqui é quando são gêmeos, tá? Gêmeos, se é um menino e uma menina. E aqui é gêmeos idênticos, tá? Aqui, né, é quando, enfim, tem um filho. E aí uma coisa que é importante saber, né? Aqui, sempre a gente coloca o mais velho primeiro, tá? Depois aqui o mais velho, aí depois o segundo e o terceiro. Então a gente sempre vai colocando na ordem de nascimento, tá? Quando é um filho adotivo, tem esse espaço aqui, onde vocês podem ver, tá? E aí tem a regra dos relacionamentos, né? Se a pessoa tem um relacionamento aqui distante, tracejado, muito estreito, muito junto, tem esses traços aqui, né? Quanto mais traços, mais junto, né? Quando tem uma relação conflituosa, né? Esse zigue-zague, né? Quando é fundido e conflitual, você pode juntar os dois, como tem aqui. Quando há um rompimento da relação, a gente faz esse sinal daqui, que tem um espaço, né? Quando há uma aliança, é esse aqui, né? Que tem, no caso, duas linhas, né? Enfim, e a triangulação é um triângulo. Então, as partes mais importantes são essas, tá? Temos aqui, nesse próximo slide, né? Eu botei uma foto mostrando aqui, olha, quando tem vários filhos, ó, como é que fica? O mais velho à esquerda e vai indo até o mais novo, tá? Só que a gente vai colocar cada relação desse pessoal aí. Vou mostrar para vocês um outro slide. Tá, aqui como é um relacionamento, ligado, muito ligado, ultraligado, distante, grande afinidade, hostil. Isso aqui, é claro que é importante saber, né? Mas, às vezes, isso aqui é secundário, né? Assim, se faz, mas inicialmente tem que fazer essa outra parte de colocar as pessoas e com quem é casado e tudo mais. Então, aqui é um exemplo, tá? De um genograma, tá? Com 3 gerações. Então, aqui você tem os avós, né? Aqui os filhos e aqui os netos, por exemplo, né? Então, são 3 gerações
E aí vocês percebem que essa pessoa aqui, esse homem casou com essa mulher, que teve um homem, um menino, que casou com essa pessoa e teve um homem, um menino, né? Essa pessoa daqui, né, que é a família, então essa aqui é a família paterna, esse lado aqui é a família paterna, e esse aqui é a família materna. Nesse caso aqui, então, você percebe que esse aqui, por exemplo, olha, pessoas que são não casaram, só moraram juntos. Aqui você vê que teve um divórcio, né? Então, e essa pessoa daqui casou com esse daqui. Neste caso, você vê que não tem nenhum filho. Se tivesse algum filho, você colocaria aqui, por exemplo, uma menina, e aqui um homem. Vamos imaginar que teve um casal, sendo que essa aqui é mais velha, a menina é mais velha e o rapaz é o mais novo, ok? Coisa boa, tá? Para acrescentar, é que é importante colocar dentro do quadrado ou do círculo, tá, os dados da pessoa. O nome, a idade, a profissão, o hobby ou algo importante. Então, por exemplo, aqui nesse quadradinho, né, representando, botei João, 34 anos, jornalista, marcenaria, por exemplo, né? E assim como outras questões que às vezes podem ser importantes, tá? Assim, algum aspecto importante da pessoa que talvez seja, que você acha que é importante acrescentar ali naquele momento, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que vocês tenham entendido como formular. E qualquer coisa... Então, pessoal, aí é uma outra configuração, né? Como você vai estar usando o genograma, né? E eu gostaria que vocês rascunhassem aí agora, rascunhassem mesmo, né? O organograma de vocês, o genograma de vocês, né? Colocando aí você, seu cônjuge, né? Se você tiver. Se você não tiver cônjuge, você só coloca até seus avós, né? Se você tiver o cônjuge, você coloca também. Então, colocar só até aí, né? Você coloca seu pai, sua mãe e seus avós maternos e paternos. E aí você coloca a idade, a ocupação deles, né? E aí, nesses valores aí, vocês vão colocar se eles eram mais racionais ou emocionais, para a gente visualizar como que se dá, como que você percebe, né, os traços emocionais dentro da sua família. Pode ser que você herdou um lado mais emotivo do seu lado paterno, do seu pai, então você se conecta com a energia masculina da família. Pode ser que você se conecta com a energia feminina da sua família. Então você é mais emotivo, você é mais chorão, né? E aí você vai ver se você se conecta mais com os homens ou com as mulheres da sua família. Então, vou dar um tempinho para vocês rascunharem. Só faz um rascunho mesmo, não precisa fazer bonitinho. Depois vocês estão conhecendo a técnica, vocês façam aí. Né? Vocês podem fazer de doenças, vocês podem fazer, por exemplo, de valores, vocês podem fazer mas eu quero agora só desses valores, né? Eles eram mais racionais ou mais emocionais? Quem tinha personalidade mais forte? Seu pai ou sua mãe? Seu avô ou sua avó? Paterna ou materna? Indica aí, né? Só coloca lá o quadradinho e você indica essas duas habilidades, né? Quem tem a personalidade mais forte entre os dois, o pai ou a mãe, o avô ou a avó, ou se eles eram mais emocionais ou mais racionais, né? Para você rastrear aí, né? Da onde vem o seu legado emocional, da onde vem a sua história de vida, né? Se você conhece. Eu vou dar um tempinho, uns 3 minutinhos, acho que tá bom, né? Só para a gente rascunhar. E aí a gente volta para cá, né? Depois vocês façam com o tempo, né? Vocês revejam a aula, revejam o tema e podem estar desenvolvendo o seu próprio genograma aí, né? Para vocês estarem compreendendo. Ou quem não quiser fazer, está muito ocupado, faça mentalmente, né? Eu consigo fazer mentalmente, né? Entre eu e meu irmão, eu sou muito mais emotivo do que meu irmão. Entre meu pai e minha mãe
nenhum dos dois eram emotivos, todos os dois seguravam as emoções. Entre meus avós, minha avó era muito emotiva, minha avó materna. Então, eu tenho muito mais, a minha emoção, ela vem muito mais do lado materno, né, da minha avó, um pouquinho da minha mãe, do que do meu lado paterno, né? Porque a minha avó do lado paterno, ela era mais seca também. Então, eu compreendo aí, né, e entendo, né, eu consigo entender que eu pertenço a essa família e que eu herdei traços dessa família. Seja quais forem esses traços, eu tenho buscado entender esses traços aí. Muito bom. Se alguém quiser se manifestar aí no chat, se fez, se percebeu alguma coisa. Alguém fez, pessoal? Todo mundo caladinho. Bom, e aí, né, você fazendo seu rascunho, você vai pensar na personalidade, valores dos seus avós, se você se parece com algum deles, quais são as qualidades e fraquezas que você herdou da sua mãe, do seu pai, né? Se possui algum ciclo, evento que se repete a cada geração, né? Na minha geração tem muito caso, por exemplo, de pressão alta e câncer, eu já fiz esse coisa, né? Porque algo do passado está influenciando o seu presente, então é mais para você estar refletindo aí sobre o genograma. Aí, para saber se vocês estão fazendo, eu vou colocar uma perguntinha aqui
no Mentimeter para a gente fechar. Colocar aí para vocês responderem, pelo menos. A Daniela deu emocional bem aflorado nas duas famílias, né, Maria? Os seus deram mais durões que choram, da Letícia. Interessante, né? Vamos ver o Mentimeter. Respondam aí para a gente fechar essa parte. O que está perguntando? Aí, né, a pergunta é se existem padrões que se repetem nas suas famílias. 9 disseram que sim, né? Tem padrões que se repetem na sua família, na minha também tem padrões, né? E é interessante você conhecer esses padrões, né? Sente uma hora que você tiver tempo com seus pais, monta o seu genograma, pergunte, avalie para você entender da onde que vem, quem você é hoje, né? Que lugar que você pertence, que você entender melhor as suas emoções é compreender as emoções que você herdou, né? Por exemplo, na minha família, as pessoas são mais duronas, vamos dizer assim, né? E eu sou meio ovelha negra, aí que eu puxei mais a família da minha avó, e eu me pareço muito com meu avô. Então, é interessante você saber de onde que vem esses padrões. E, para fechar hoje, ainda tem mais uma coisinha para dar para fechar, vai dar tempo. É perguntar para vocês podem responder aí, né? Qual que é a sua posição na família, né? Se você é primeiro filho, segundo filho ou terceiro filho, para a gente estar entendendo aqui, vou colocar aqui no Mentimeter. Para vocês responderem aí rapidamente, para a gente fechar essa parte de genograma, né? Para mim saber se você é o primeiro filho, filho único, segundo filho, terceiro filho, e se isso tem alguma influência em você, se isso tem alguma influência como você demonstra suas emoções, né? Isso também tem a ver com um pouquinho com a teoria da inteligência emocional, que é o nível hierárquico, né, que você possui dentro da sua família. Quando pergunta dos filhos, sim, você considera, você marca esses filhos também, Loiane, é interessante, né? Se você quiser fazer uma análise mais aprofundada, né? Se não, se você quiser saber só da sua família pontual, não tem necessidade. Então, vamos ver aqui no Mentimeter. Eu queria pelo menos passar essa parte familiar hoje para a gente... Ah, aqui teve algumas pessoas que responderam, né? Qual padrão que se repete? Tem uma pessoa que é preocupação, tem outro que é diabetes, tem outro que é emocional. É muito legal você conhecer esses padrões aí, como que eles se dão. E aqui vamos na pergunta dos filhos, né? Que eu gostaria muito de passar ainda hoje. Aí vocês vão aguentar mais um pouquinho aí, rapidinho. Aqui nós temos 9 respostas, né? 4 pessoas são primeiro filho, né?
nenhum é filho único, 4 pessoas são segundo filho e tem um terceiro filho em diante. Apareceu um filho único aí. Então, pessoal, segundo a teoria da posição familiar, né, vou voltar lá nos slides, né? Então, somos 4 no segundo e um no terceiro e um filho único. Então, aqui na teoria, a nossa configuração de família vem da Idade Média, né? Então, nós temos um rei e a rainha. Então, o primeiro filho, ele era herdeiro. Então, o herdeiro, ele herda as duas tradições, tanto a cultura da mãe quanto a cultura do pai. Então, o primeiro filho, ele é mais cobrado do que o segundo filho, né? E ele herda as duas culturas. Imagina que o pai, né, o pai quer que o filho seja médico, a mãe quer que o filho seja isso. Então, todas as expectativas, sonhos, desejos, medos, recaem sobre o primeiro filho. Então, ele tende a ser mais 8 ou 80. Ele tende a ser mais familiar, mais cheio de regras, vamos colocar assim, né? Ele tende a ser mais regreiro, mais 8 ou 80, isso pode, isso não pode, de acordo com a cultura que ele recebeu. Já o segundo filho, ele iria para o exército, então ele tem um espírito mais livre, né? Então, enquanto o primeiro reina dentro da casa, o segundo reina fora da casa. Então, geralmente, o segundo filho, ele tende a ser mais empreendedor do que o primeiro, ele tende a ter mais contatos, mesmo que não sejam muitos amigos, mas ele tem que ter mais contatos do que o primeiro filho. O primeiro filho, ele é mais da casa, o segundo filho é mais da rua, das amizades, ou, se não for das amizades, é mais do meio externo do que o meio interno. E o terceiro filho, naquela época, ele ia para o clero. Então, o terceiro filho, ele tende a ser mais ele mesmo, né? Enquanto o primeiro pensa, por exemplo, seria um bom gestor, seria um bom gerente, o primeiro filho, o segundo seria um bom empreendedor e o terceiro seria um bom carreirista, aquele que pensa mais em si mesmo. Não é que ele é egoísta nesse sentido, mas ele pensa mais nele, mais nas suas emoções, nas suas reflexões, ele é mais introspectivo, vamos colocar assim, do que a teoria. E tem aqui a teoria, então, que eu vou passar para vocês, né? E que isso vai mostrando que se é mais gentil, mais sociável, se é mais emocional ou se é menos emocional. Você já ouviu falar que o filho mais velho da família costuma ser bem responsável, enquanto que filhos únicos tendem a serem egoístas e exigentes? Estes são apenas estereótipos ou são fatos? Hoje, a gente decidiu buscar respostas para a seguinte pergunta: como a ordem de nascimento pode influenciar sua personalidade? A teoria da ordem de nascimento começou no final dos anos 20 com Alfred Adler, amigo e colega de Freud. Adler acreditava que a ordem que você nasceu na sua família afeta sua personalidade. Aqui vai a teoria dele. Filho primogênito. De acordo com Adler, a criança mais velha tende a ser mais conservadora, orientada ao poder e predisposta a liderar. Elas normalmente se sentem responsáveis pelos irmãos mais novos. É por isso que primogênitos crescem se importando com o próximo, com mais vontade de serem pais e mais inclinados a tomar iniciativa. O filho do meio. O irmão mais velho é que define o ritmo para o segundo filho. É por isso que estes sofrem para conseguir superar o seu irmão mais velho. Eles se desenvolvem mais rapidamente. O filho do meio tende a ser ambicioso, mas raramente egoísta. Também é mais inclinado a estabelecer metas inalcançáveis. Isso aumenta o número de fracassos. Porém, lidar com essas dificuldades da vida o deixa mais forte. O filho mais novo. Via de regra, a criança mais nova recebe mais atenção e carinho dos pais do que os irmãos mais velhos. É por isso que essas crianças podem se sentir menos experientes e independentes. Entretanto, crianças que nascem por último tendem a serem extremamente motivadas a superar os seus irmãos. Elas são bem-sucedidas e frequentemente recebem reconhecimento na sua área de trabalho. Elas se transformam nos atletas mais rápidos, nos melhores músicos, nos artistas mais talentosos. A criança mais jovem tende a ser bem sociável, mas são frequentemente mais irresponsáveis e levianas do que os filhos mais velhos. Filho único. Sem ter irmãos para competir, o filho único frequentemente compete com seu próprio pai. Normalmente mimado pelos seus pais, o filho único espera ser mimado e protegido por todos à sua volta. Dependência e egocentrismo são qualidades dominantes na sua vida. O filho único seguidamente tem dificuldade para interagir com seus colegas.
Diversas crianças sem irmãos viram perfeccionistas e, normalmente, atingem seus objetivos não importa o que seja necessário. Essa teoria nos leva a 3 perguntas importantes. Pergunta número 1. Como a ordem de nascimento influencia o seu QI? Existe uma teoria que diz que a ordem de nascimento tem um impacto na sua personalidade e QI. Recentemente, essa ideia se popularizou, mas ela também dividiu os pesquisadores. Alguns negam completamente a teoria, e outros estão convencidos de que a ordem de nascimento desempenha um papel importante. Pesquisadores da University of Leipzig e Johannes Gutenberg University of Mainz estudaram mais de 20 mil adultos dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Neste estudo, eles compararam irmãos dentro das suas famílias e a ordem em que nasceram. Eles descobriram que crianças mais velhas tendem a ter uma performance melhor em testes de inteligência. Contudo, os cientistas não acharam nenhum efeito da ordem de nascimento na estabilidade emocional e na imaginação. Pergunta número 2. Como a ordem de nascimento influencia sua personalidade? Outro estudo providenciou mais evidência de que a ordem de nascimento afeta sua personalidade. Pesquisadores analisaram os traços de personalidade de 377 mil estudantes de ensino médio nos Estados Unidos. Eles descobriram que primogênitos tendem a serem mais dominantes e honestos. No entanto, eles também são menos sociáveis e menos resistentes ao estresse. Filhos do meio tendem a serem mais conscientes e aplicados, enquanto que filhos mais novos tendem a serem mais abertos e sociáveis. Filhos únicos são frequentemente nervosos, mas também extrovertidos e sociais. E pergunta número 3. A ordem de nascimento é realmente importante? Você precisa entender que os resultados de todos estes estudos apresentam muitas imprecisões. Essas pesquisas não levaram em conta fatores sociais importantes como etnicidade, educação, situação financeira dos pais e relacionamentos entre familiares, por exemplo. A ordem de nascimento pode ter um certo impacto na sua personalidade ou inteligência, mas não se esqueça de que a relação pai-filho e a educação providenciada pelos pais dentro de casa são fatores muito mais importantes em moldar as vidas das crianças. Você concorda com tudo isso? Sinta-se à vontade para compartilhar as suas ideias nos comentários abaixo. E não deixe de curtir. Então, né, pessoal, como vocês viram aí, tem muitas inconsistências, né? Muitas inconsistências a pesquisa, mas mostra uma certa referência, né, também, em alguns dados, né? Vai depender muito da relação pai-filho, e aí você vai pensar em que relação você teve com seus pais, né? Como é que você foi criado. Mas a ordem dos filhos também é interessante a gente pensar sobre isso, né? Em que posição que eu estou dentro da minha família, que características que eu herdei, né? E se eu sou mais sociável, se eu sou mais emotivo, ou se eu sou mais racional, se eu puxei mais o meu pai, se eu puxei mais a mamãe. Por isso que hoje a gente fez esses 2 exercícios, né? Tanto do organograma como da ordem dos filhos, mas a título de conhecimento, de autoconhecimento e de empatia, né? Porque quando você sabe que você herdou isso do seu pai e da sua mãe, você vai ver com mais simpatia o pertencimento que você tem dentro da sua família, você vê com mais simpatia que os outros, talvez aquela pessoa que você considera muito seca, muito fria, você não conhece a história de vida dela, né? Você não sabe o que ela herdou, o que ela passou pelas coisas que ela fez. Então, isso é um componente da empatia, conhecer as histórias de vida das pessoas, né? Quando eu era gerente lá na Fiat, como eu disse para vocês, a gente montou, né, o genograma de todos os colaboradores, e eles mostraram a vida deles. E aí a gente entendeu muita coisa mesmo. Agora eu entendo por que fulano é desse jeito, por que ela é muito ativa, ou então por que ela é mais pacata, por que ela é mais assim. E a gente passou a respeitar mais, a entender o outro, né? Conhecendo a história do outro. Então, se vocês puderem, quem é gerente aí, fazer uma roda de genograma da sua equipe, cada um apresentar e etc., você vai conhecer com mais propriedade, né, os seus amigos, suas pessoas, ou até mesmo seus familiares, né? Então fica essa dica aí dentro da família, né? A Loane falou que com seus pais tem outros filhos do primeiro casamento, mas com a mãe é a primeira. Na verdade, eu sou a primeira. Se você foi criada, Loane, com sua mãe e seu pai só, você é considerada a primeira filha. Agora, se você conviveu muito com seus 2 irmãos,
no crescimento, você é considerada a terceira. Vai depender de como foi essa criação dos seus irmãos. Se foram criados juntos, aí você é a terceira. Se você foi criada sozinha e via eles muito de vez em quando, você é considerada a primeira, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, né? Agradeço vocês por terem participado até aqui. E aí amanhã a gente vai com o quarto pilar, né, que a gente vai ver sobre a CNV, e depois o quinto pilar, e a gente fecha aí o nosso curso de inteligência emocional. E muito obrigado por vocês terem vindo hoje, né? E falo para o pessoal que eu vou colocar a gravação daqui a pouco, aqui mesmo na sala. Acho que tem um link, né, em tarefas que você pode colocar. Grande abraço para vocês.